Glória a Jesus. Mais uma vez estamos aqui juntos, na presença de Deus. Vamos orar, pedindo ao Senhor que nos abençoe, nossas falhas sejam perdoadas e que nós possamos fazer a vontade de Deus. Senhor Deus, muito obrigado por essa oportunidade, Pai, que nós temos de aprender da Tua Palavra. Nesse momento, todos aqueles que estiverem conosco, cultuando a Ti, que o Senhor derrame Tuas bênçãos sobre os Teus filhos. Derrame Tua glória, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, perdoa as nossas dificuldades. Repreenda tudo que for contrário à Tua vontade agora. Todo embaraço, tudo que queira impedir essa live, em nome de Jesus. E limpa os nossos corações e nos dá vitória nessa hora, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Glórias a Jesus. Nós já estamos aqui com a irmã Rafaela, com a diaconisa Juliana. Estamos aqui para estudar a palavra de Deus e eu digo para vocês que hoje nós vamos estudar a palavra de Deus e eu me senti muito feliz quando estava preparando esse estudo. Se vocês sentiram o que eu senti, vai ser muito bom. Porque nós vamos falar sobre a história do povo de Deus em resumo. Bem resumido, mas com muita tranquilidade para que todos possam refletir sobre isso, lembrar. Se vocês olharem para a palavra de Deus, em vários textos, Deus manda a gente se lembrar das maravilhas do Senhor, do que Ele fez desde o princípio, para que o povo possa saber ser agradecido. A verdade é essa, é para que a gente saiba ser agradecido. Então, nessa história do povo de Deus, nessa caminhada cristã, você vai se identificar no momento em que nós estivermos ministrando sobre esse estudo. Amém? A irmã Cida Matos também entrou, né? O Cael, Samuel estão aí, né? Para aprender do Papai do Céu. Todas as crianças que não estão podendo ir na igreja, mas vocês podem cultuar com a gente, né? Pelo Facebook, pelo Instagram. Deus é bom e fiel para não deixar seus filhos desamparados. E com certeza o Pai está abençoando cada um de vocês, tá bem? Então, hoje, nós vamos falar sobre a história do povo de Deus, que é a nossa história, né? A gente sabe que toda história é cheia de baixos e altos. Isso é fato, né? Toda história pode, todos nós aqui nos juntarmos para cada um contar a sua história, você vai ver que há baixos e altos na sua história. A mesma coisa é a história do povo de Deus, né? Coletivamente, né? Então, a queda do homem, a gente sabe que foi no Jardim do Éden, Adão e Eva, né? Foi e é a razão até hoje da grande guerra espiritual, né? Que há do bem contra o mal, da luz contra as trevas, né? Da justiça contra a injustiça. Isso aí é desde a queda no jardim. Desde que o homem caiu, isso começou a acontecer. É o Samuel. O Samuel está dizendo, é o Samuel, viu, que está aqui. Estamos com saudades. Que Deus abençoe vocês. Pois é, então essa guerra espiritual que houve após a queda do homem é porque Deus não precisava guerrear contra nada, porque Ele é Deus. Dá para perceber isso? O Senhor não precisava ter guerra, porque Ele é o Senhor. Mas todas as vezes que há um inimigo, há guerra, não é? Então, Satanás se levantou para derrubar o ser humano e com isso, desde aí começou essa guerra terrível do bem contra o mal, da justiça contra a injustiça, da luz contra as trevas e vai por aí. Então, aí a gente sabe também que o inimigo, ele tem consciência que ele não pode extinguir o povo de Deus, extinguir a raça humana, extinguir a humanidade. Ele sabe disso. Mas ele tenta de todas as maneiras tornar a humanidade sua aliada
e inimiga de Deus. É isso que ele quer fazer. O projeto dele é só esse. Trazer o homem para ser seu aliado e inimigo de Deus. O homem se tornar inimigo de Deus. Quando é que o homem se torna inimigo de Deus? Quando ele não crê mais no Senhor. Então, estou dando essa introdução para a gente ler o primeiro texto dessa noite, que está em Gênesis 3, de 1 a 5. Vamos ler aí, Gênesis 3, de 1 a 5, para você compreender o objetivo do filho das trevas, que é Satanás, que ele queria, primeira coisa, o que ele quer mesmo? Vamos ler esse texto aqui que você vai entender. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, quando você vê esse texto aqui, o diálogo do inimigo com a mulher, você percebe aqui que ele quer colocar ela contra Deus. Foi a primeira coisa que ele fez. Ele quer colocar as pessoas contra Deus, o ser humano contra Deus. Então, isso é muito perigoso. Por quê? Porque tem gente que dá lugar para o inimigo, infelizmente. Né? Então, é muito perigoso isso, mas para os filhos de Deus, que são firmes em Deus, que amam a Deus, eles conseguem vencer o inimigo. A gente diz não para ele. Todas as investidas que ele dá, a gente diz não para ele, obedecendo a Deus. Né? E é isso que nos dá a vitória. É isso que nos faz crescer espiritualmente e vencer essa guerra, né, do bem contra o mal. Nós somos do lado do bem. Vencer a injustiça contra a justiça. Né? E nós somos do lado da justiça, porque somos justificados pelo sangue de Jesus. E da luz contra as trevas. E nós estamos na luz, porque Jesus é a luz. Aleluia, glória a Deus. E nós estamos nele. Então, qual foi o objetivo de Satanás aqui, nesse diálogo dele com Eva? Qual era o objetivo principal dele ali? Culpar a Deus, né? Chamar a atenção dela para dizer que Deus não era totalmente verdadeiro com eles, que Deus estava escondendo algo, e também tirar a fé do coração dela e de Adão. Era isso que o objetivo dele era esse. E o objetivo dele até hoje é esse. É tirar a fé e trazer a incredulidade no coração da humanidade. Os que são incrédulos, ele quer que continuem incrédulos. E os que são crentes em Deus, que creem, ele quer tirar essa fé. Ele quer fazer do homem seu aliado contra Deus. Então, isso era o que ele estava fazendo aqui com Eva. Quando ele diz para Eva assim: não, você não vai morrer como ele disse, não. Porque quando Deus disse que se o homem desobedecesse, morreria, Deus estava falando da segunda morte, que é a morte espiritual. E também da morte física. Porque o ser humano ali estava já no jardim. Ele não ia morrer, não ia ter morte lá. Então, quando ele errou e pecou e desobedeceu, aí teve duas mortes. A morte do corpo e depois a morte para a vida eterna. A morte espiritual, que é a pior de todas. Então, esse é o objetivo do adversário de nossas vidas. E é por isso que nós devemos cuidar com a nossa vida. Né? Agora, tem um detalhe. Quando o inimigo armou esse plano para fazer o homem pecar, para destruir a humanidade, ele caiu, como se diz aí, caiu do cavalo. Né? Quando foi que ele caiu do cavalo? Vamos ver aqui o versículo 15 desse mesmo capítulo de Gênesis 3, o versículo 15.
vamos ler o 14, que foi a maldição que Deus lançou contra a serpente, e o 15, que é a primeira profecia do Salvador. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que o inimigo não esperava era que, a partir do momento em que ele usasse a sua estratégia maligna para tirar o homem da obediência a Deus, naquele momento ele não sabia que Deus não faz nada errado, Deus não erra nunca. Então Deus fez o homem livre para fazer suas escolhas, mas também Deus já providenciou o plano redentor. Porque Deus sabe do ontem, do hoje, do amanhã. Então Deus providenciou o Salvador. Foi isso que enlouqueceu Satanás. Satanás viu seus planos frustrados. Mas o que aconteceu com ele a partir desse momento em que ele viu seus planos frustrados? Satanás pensou: nossa, eu fiz Adão e Eva pecarem. Pensei que eu tinha ganhado a batalha contra Deus e contra o ser humano. Mas e agora? Que negócio é esse aqui? De porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, logo na cabeça de Satanás, automaticamente ele pensou, pelo contexto bíblico aqui, os princípios da palavra, você entende claramente pela revelação do Espírito que Satanás ficou maluco e pensando: e agora, quem é este que vai esmagar minha cabeça? Que semente é esta? Eu tenho que descobrir quem é essa semente que irá esmagar minha cabeça. Aí Satanás foi a loucura. Ele não estava entendendo o que está acontecendo. Eu pensei que tinha ganhado a batalha, eu derrubei Adão e Eva em pecado, eu fiz cair em pecado, eu fiz eles ficarem contra Deus. Desobedeceram ao que Deus disse que não era para obedecer, foram amaldiçoados. E agora? Agora tem aí uma semente que vai nascer de mulher e que vai esmagar minha cabeça, então eu vou ficar atento para isso. E aí o que aconteceu depois disso, que Satanás ficou dessa maneira? Vamos ver Gênesis 4, de 8 a 11. Gênesis 4, de 8 a 11. Mas nós vamos ler o 1 e o 2 também. 4, 1 e o 2, que diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Agora vamos aqui para 8. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Então aqui você percebe que logo após Satanás ficar sabendo que da semente da mulher nasceria aquele que ia esmagar sua cabeça, ele ficou sabendo quem será. Na cabeça dele ficou martelando: quem será essa semente? Eu não posso agora baixar a guarda. O filho das trevas começou o seu trabalho para destruir o suspeito de ser essa semente. Então nasceu quem? Caim. E depois nasceu Abel.
Claro que Satanás começou a trabalhar. Primeiro ele tentou fazer de Caim e Abel seus aliados e inimigos de Deus. Que foi isso aí o trabalho dele incansável. Se a Bíblia fosse relatar todas as investidas do inimigo, eu acho que não caberia aqui no livro de Gênesis. Porque ele tentou colocar dentro de Caim tudo que era dele. Sabe, amados, o inimigo, ele tem suas características, o seu caráter perverso, malvado, de tentador, de perverso, de acusador, de destruidor. Ele é assassino, ele é o pai da mentira, o mentiroso, compulsivo. Então, o que é que ele queria fazer? Ele queria colocar dentro dos filhos de Adão tudo que era dele, tudo que pertencia a ele, porque aí ele sabia que ia conseguir colocar Caim e Abel contra Deus. Ele já tinha conseguido derrubar Adão e Eva do paraíso. Então deles nasceu a semente, 2 filhos. E ele pensou, é aí que tá o negócio. O segredo tá aí. É um desses aí que vai querer esmagar minha cabeça. Então eu vou acabar com eles antes que eles venham esmagar minha cabeça. Sabe, amados? Quando você olha para Caim e Abel, Caim significa oposição. Ele perguntou, seria este a semente? Então ele começou a trabalhar no coração de Caim. E o que é que ele encontrou em Caim? Ele encontrou um coração ruim. É por isso que tem pessoas que são destruídas, amados. Sabe? Porque tem pessoas que... Não é que Deus fez pessoas ruins e pessoas más. É que tem pessoas que não trabalham na sua própria vida para querer ser melhor. Tem pessoas que não rejeitam o mal. Elas têm mais facilidade de fazer aquilo que é mal do que o que é bom. Todos nós podemos ser mal se a gente quiser. A diferença está na escolha que você faz e você diz, não, eu vou andar pelo caminho certo, eu posso, Deus me fez com essa capacidade. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que elas continuam errantes, o coração cheio de raiva, de ira, de amargura, a raiz da amargura não sai de lá, vingança, inveja, todas essas coisas que são de Satanás. E a pessoa, então, quando o inimigo vai investir nessa pessoa, ele vai encontrar lugar nela. E é por isso que as coisas más acontecem. Acontecem os assassinatos, acontecem as perseguições ferrenhas, acontecem as malignidades da terra. Que hoje, se você vai ver um jornal, você fica assustado com tanta violência. Pai contra filho, filho contra pai. Porque quando são pessoas que não se conhecem é ruim, mas mesmo assim você ainda entende que aquela pessoa não tinha vínculo nenhum. Mas e quando as pessoas investem contra os da própria casa, contra o próprio sangue? Como no caso de Caim, que investiu contra o seu irmão Abel. Então o inimigo conseguiu destruir. Em Caim, ele pensou, nossa, eu fiz de Caim um assassino. Ele não poderá ser a semente que vai esmagar minha cabeça. Porque para esmagar minha cabeça tem que ser justo. E agora aquele que parecia justo, porque automaticamente que o segundo depois de Caim, que é Abel, que significa, o nome de Abel significa vaidade. É claro que na vida de Adão e Eva tem um período aí que não está se falando. O que aconteceu nesse período entre também o nascimento de Caim e de Abel? É claro que houve muitas dificuldades, porque eles estavam acostumados
a estar na tranquilidade de Deus, viver uma vida tranquila, cuidados pela mão do próprio Deus, amados. É coisa tão tremenda isso, quando a gente imagina isso. A pessoa não querer esse cuidado e perder todo esse cuidado. E de repente eles viverem numa terra diferente, numa terra cheia de problemas. Então, quando ela nasceu o segundo filho, ela colocou o nome dele de Abel, que vaidade. Você percebe que tinha alguma coisa aí que não estava batendo muito. Mas aconteceu algo, o inimigo não encontrou em Abel lugar. Abel era fiel a Deus. Ele dava o melhor de si para Deus. Enquanto que Caim fazia tudo por orgulho. Sabe, a gente tem que ter muito cuidado. Até um louvor que a gente vai dar para Deus não pode ter orgulho no louvor. Se quem tem uma voz bonita que Deus deu, não precisa se orgulhar dessa voz. Tem que se gloriar em Deus que deu essa voz para adorar. Tudo que nós vamos fazer, tudo que nós vamos levar ao altar de Deus, tudo que nós vamos oferecer a Deus tem que ser por amor, com alegria no coração, não gemendo, não com tristeza, não por obrigação, mas com amor, com determinação, voluntariamente, aleluia, glória a Deus. Então, ele encontrou lugar em Caim, mas não encontrou lugar em Abel. Vocês percebem aí que Caim e Abel retratam a humanidade, é o retrato da humanidade naquela época e agora também. A gente encontra um povo em que Satanás não encontra lugar nele, mas encontra um outro povo que Satanás encontra lugar. E é por isso que há tanta violência na terra, há tanta tristeza, há tanta maldade. Mas a igreja, o povo que crê em Deus, quando eu digo igreja, é a igreja invisível de Cristo. Porque tem a igreja visível, aquela que você consegue ver, assim como você está me vendo, eu sou igreja, você é igreja. Cada pessoa é igreja e a igreja vai para o templo adorar. Mas a igreja invisível, ela está na face da terra, em todos os lugares, em todos os países, e é conhecida do Senhor. É a igreja do Senhor. Então, esse povo que crê verdadeiramente em Deus e procura fazer o melhor, obedecer, procura ter um coração segundo a vontade de Deus, esse povo é como se fosse Abel. E esse outro povo que não quer obedecer a Deus, que não quer andar com Deus, que não quer nada com Deus, é como se fosse Caim. Então eles retratam bem isso. E isso muitas vezes não é entendido. Mas se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos observar isso. Então, Satanás, ele estava de olho. Qualquer um que nascesse, ele já estava desconfiado e dizendo, será este a semente que vai esmagar a minha cabeça? Ele estava preocupado. Porque ter a cabeça esmagada não é nada fácil. E era essa a promessa de Deus para o inimigo da nossa alma. Nós podemos imitar Abel e rejeitar as atitudes de Caim. Então, quando a gente olha para esses dois, a gente vê a humanidade, aqueles que obedecem e aqueles que desobedecem. Aqueles que realmente não querem nada com Deus. Sabe, amados? Aí vem o terceiro filho de Adão e Eva. Quem é esse terceiro filho? Vamos ver aí em 4:25? Gênesis 4:25. Tornou Adão a coabitar com sua mulher,
E ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Quando a gente percebe ela dizendo: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, dá a impressão imediata em nós: esse é um filho obediente, o substituto de Abel. Abel foi morto. Ou a gente pode até imaginar: não, é só porque ele morreu. Mas não dá para pensar? Esse menino será diferente? E Satanás, que estava esperando a promessa, ele sabe que quando Deus cumpre promete, ele cumpre uma promessa. Então ele estava pensando: será Sete o que vai esmagar a minha cabeça? Então, o que é que ele queria fazer? Ele queria destruir Sete. Sabe, Adão e Eva tiveram outros filhos. Vamos ver aqui, só para você depois entender o que eu quero dizer aqui. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Esses filhos e filhas aqui são anônimos, porque a Bíblia não está citando aqui o nome deles. Só está citando o nome de Caim, Abel e Sete. Então, uma das coisas aqui que a gente pode observar é que com o nascimento de Sete, entende-se segundo Gênesis 4:26. Quer ver? Ler comigo. Gênesis 4:26. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Olha só. Depois que Sete nasceu, é claro que houve um período grande até ele se formar, até ele se tornar homem e até ele ter o seu filho, o neto de Adão e Eva. E nesse período que ninguém estava, havia como um silêncio de Deus com o ser humano. E o ser humano não estava buscando a Deus. Por quê? Porque está escrito aqui que depois que Enos nasceu, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Olha só isso. Então houve esse período de silêncio entre o Criador e a criatura. É claro que o inimigo ficou preocupado. Ficou preocupado por quê? Porque nasceu Sete, não aconteceu nada. Você não viu ele esmagando a cabeça da serpente? Satanás viu que não aconteceu nada. Mas e Enos? Porque Enos, ao nascer, se começou a invocar o nome do Deus de Israel. Sabe, amados, olha o perigo de pessoas que não buscam a Deus. É muito perigoso. É muito perigoso as pessoas pararem de buscar a Deus. Nós não podemos dizer: esse período agora eu vou ficar um tempo em silêncio com Deus. Deus pode até estar em silêncio aparentemente conosco, porque Ele trabalha no silêncio também. Mas nós não podemos deixar de buscá-lo, porque é nisso aí que haverá brecha e haverá muitas coisas podem acontecer, coisas que não deveriam por causa da falta de buscar a Deus. Então, esse período aí que a Bíblia não está relatando o que aconteceu, só deixa claro que não se estava buscando a Deus. Havia dentro do homem um vazio imenso. Com a queda do paraíso, o nascimento de 2 filhos, um assassinou o outro, aí depois nasceu mais um para substituir. E aí nasceu o neto. E quando nasceu o neto, aí sim começou-se a buscar a Deus. Sabe, o inimigo, é claro que ficou preocupado novamente. Será essa a semente que vai esmagar minha cabeça? Por que ele estava com isso? Porque quando Deus levantava qualquer um para fazer algo,
No meio dessa geração pecaminosa, Deus está sempre levantando pessoas como levantava na antiguidade. E lá na antiguidade ele levantou muitos homens de Deus para fazer obra poderosa no meio da geração pecaminosa. Logo, o inimigo estava pronto para destruir essa pessoa. Eu quero dizer para você nessa noite que da mesma maneira que o inimigo se levantava para destruir quem porventura parecia ser a semente que ia esmagar sua cabeça, hoje ele também quer destruir todo aquele que ele percebe que ama a Deus de verdade. Só que ele tem que reconhecer que agora nós temos o Senhor para nos defender. Nós temos Jesus que desceu aqui e morreu por nós. Sabe, busque ao Senhor. Não temas, não tenha medo. Não tenha medo de problemas que você não pode resolver. Porque não tem nada nessa terra que o Pai não possa resolver. Só que o nosso Deus não é como nós queremos, que muitas vezes nós queremos que Deus faça vapt-vupt e resolva tudo. Não. Porque muitas vezes tudo que é problema tem alguém que precisa mudar uma atitude. E o nosso Deus, ele não vai violentando a pessoa e dizendo você vai ter que mudar. Você é obrigado a mudar. O que ele faz é criar situações. E essas situações muitas vezes doem tanto na pessoa desobediente como naqueles que são obedientes, mas estão no mesmo barco. O que eu quero que você compreenda, o Espírito de Deus quer que você compreenda nessa noite, ou nesse momento, nesse estudo da história do povo de Deus, que nós estamos dando hoje só a introdução, é que você compreenda que o nosso Deus, ele trabalha e peleja por nós desde o princípio, desde a queda do homem do paraíso. E Satanás trabalha contra nós para esmagar as nossas vidas, para que a gente não venha a servir a Deus, antes que alguém sirva a Deus, antes que alguém reconheça o Senhor como Salvador, ele quer acabar com a raça dessa pessoa, para que essa pessoa não encontre Deus. E é por isso que nós, como igreja, que cremos na palavra, que entendemos quem é o Senhor, devemos ser canais de Deus na terra em oração, devemos ser atalaias da casa do Senhor, pessoas que avisam, pessoas que dizem, olha, o Senhor quer te abençoar. Então hoje, eu quero que você fique até aqui, com o nascimento de Sete. Veio depois um período de silêncio entre o Criador e a criatura. Porém, nasceu Enos, o filho de Sete, o neto de Adão e Eva. E aí começou-se a buscar a Deus. Eu quero que você fique lembrando disso durante essa semana. Porque você vai ver o quanto Deus trabalhou pelo seu povo desde o princípio. Desde a queda do homem no paraíso. E como ele trabalha até agora. É muito bom nós sermos filhos de Deus. É muito bom confiar na palavra, na promessa do Senhor. Ele verdadeiramente cumpre as suas promessas. Ele é Deus zeloso. Ele é Deus santo. Ele é Deus todo-poderoso. Ele é o Senhor do ser humano, que o aceita como Senhor da sua vida. Por isso, nessa noite, eu quero deixar esta palavra com você. E que você comece a refletir sobre tudo que falamos hoje. E busque a Deus em oração, na meditação da palavra, no temor ao Senhor, no abrir da sua boca. Nós precisamos obedecer e ter cuidado com o que sai daqui. Porque nós sabemos que o que sai daqui é porque está no coração.
Vamos ser cuidadosos, meus amados. Cuidadosos. E vamos andar com o papai. Em nome de Jesus Cristo. Antes de orar, a irmã Terezinha, que Deus te abençoe, minha amada. Os outros que já falei. Oi, pastor, estou com muita saudade. É o Cael. Nós também, Cael, estamos com muita saudade de você. Os pequeninos da igreja, a igreja fica tão difícil sem vocês. Vocês tornam a igreja mais vibrante, mais alegre, né? Uma igreja sem criança é muito difícil, sabe? Então, é maravilhoso termos vocês. Mas eu acredito que logo vocês poderão estar conosco, tá bem? Também aqui, Daiane Cristine, que Deus te abençoe, minha filha. Que Deus abençoe sua casa, seu marido, sua filha, seus negócios. Que o Senhor te prospere bastante na vida espiritual, sentimental e profissional. E o nome do Senhor seja grande em tua vida. Assim diz o Espírito Santo. Também a irmã Kelly, que Deus abençoe sua casa, em nome de Jesus. A diaconisa Juliana, diácono Ramon, que Deus abençoe suas vidas, seus sonhos, projetos. Irmã Cida Matos, todos que entraram estão conosco aí, e os que vão ver depois, né? Os que não se manifestaram aqui escrevendo, eu não sei. Rafaela que está lá em Campos Belos, viu, Rafaela? A gente está sempre orando por você, você faz muita falta aqui na igreja, que Deus te abençoe e cubra você de bênçãos e livre você de todo mal aí, em nome de Jesus Cristo. Então, todos vocês, aqueles que também depois vão ver essa live, que o nome do Senhor seja engrandecido em suas vidas. Eu, quando estava preparando esse estudo, amados, eu fiquei numa alegria muito grande, entrou uma alegria assim dentro de mim, sabe? Juliana Silva, que Deus te abençoe, minha amada. Você está sempre com a gente, que Deus te abençoe sua família, seu ministério, a sua casa. Pode ter certeza que papai está cuidando de vocês. O papai tem cuidado de nós, tem lutado por nós. Isso é maravilhoso demais. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho visto a grandeza do nosso Deus sobre nós. Eu tenho visto o nome do Senhor sendo glorificado em nossas vidas. E isso é glorioso, maravilhoso. Então, todos vocês aí, recebam da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo as bênçãos que o Senhor tem para vocês. Todos os seguidores da Igreja Batista Nacional do Amor de Lusiânia, todos os seguidores de Cristo, que o Senhor os abençoe poderosamente. Eu sinto algo tão tremendo aqui dentro de mim, sinto a alegria do Espírito Santo, mas tem vezes que quando eu sinto isso, parece que eu estou abafada, mas não é abafada. É porque está muito forte, assim, aquilo que Deus me fez sentir com esse estudo, com as maravilhas que é o nosso Deus. E como o inimigo, o filho das trevas, Satanás, luta contra o ser humano. Desde o princípio, desde que ele conseguiu derrubar Adão e Eva em desobediência. E que ele não dorme também, porque tudo ele quer imitar o nosso Deus. Então ele trabalha para ver o ser humano sofrendo, para ver o ser humano abatido. Mas o importante é saber que o nosso Deus trabalha para que a gente esteja de pé, para que a gente esteja com um ânimo elevado, para que a gente se alegre. Aleluia. Olha, amados, no sábado, na quinta-feira agora, o culto será normal, tá bem? Vai ser na direção dos homens de Deus e vai ter a pregação normal, culto normal. As oportunidades a gente dá antes de começar a gravar, porque vocês sabem que a gravação é só de 1 hora. Então a gente começa a gravar com o louvor e a palavra, que é para os irmãos de casa, vocês de casa poderem participar e cultuar com a igreja, tá bem? Então, primeiro dá as oportunidades. Por isso que tem dias que você vê que a gravação começa às 8 ou começa 7h45, depende das oportunidades que tem antes da gravação. Tá bem, meus amados? No sábado, às 16 horas, nós vamos ter o culto de oração. Não é só uma reunião de oração, é um culto mesmo de oração.
Então vá para lá para orar, para buscar o Senhor. Igual a gente estava fazendo na quarta-feira, vai ser no sábado, que vai ser 2 sábados no mês que a gente vai fazer. Por enquanto, mas se Deus falar para fazer todo sábado, nós vamos fazer. Amém? Então, às 16 horas, nós estaremos lá. Aí nós vamos colocar para gravar desde o começo. Porque aí você vai poder orar conosco aí, da sua casa. E se Deus falar alguma coisa para nós falarmos para vocês, a gente automaticamente que vai entregar a mensagem do Senhor. E se vocês receberem de Deus alguma coisa para dizer para nós, vocês escrevam aí, que depois a gente vai ler o que vocês receberam de Deus, tá bem? Porque Deus fala com o seu povo, Deus revela. O inimigo é adivinhador, é mentiroso, é enganador e acusador. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus é o Deus da revelação. E ele fala com seus filhos de várias maneiras, como está escrito lá nas cartas aos Hebreus. Na carta aos Hebreus. Então, meus amados, vamos continuar firmes. Domingo à noite teremos o grande culto da família de louvor e adoração ao Pai Eterno. Vamos estar juntos adorando o Senhor. Então, que Deus os abençoe. Vocês amaram, gostaram, porque eu amei esse estudo. E não é porque eu estou dando, não, é porque eu estou estudando. E me senti muito feliz, tá bem? Então, vamos orar para encerrar esse estudo dessa noite. E foi muito bom poder falar com vocês, né? O meu abraço a todos vocês, a saudade que temos das nossas crianças, dos idosos que não podem estar no templo, dos que estão com dificuldade. A irmã Vânia Maria, né? Hoje ela está lá em Brasília, lá em Taguatinga. Que Deus te abençoa. E algumas pessoas com doenças crônicas, né? Que não podem estar. Deus há de abençoar. Cida Dourado, nós estamos ligados no céu com você em oração. A irmã Lourdes, que se recuperando está, aleluia, glória a Deus. Ela está na roça, né, para se recuperar. Deus é bom e fiel para a imunidade dela subir. Então, todos nós estamos sempre atentos. O irmão Edson está viajando com o caminhão dele, que é o trabalho dele, mas nós estamos cobrindo, a igreja ore. Então, igreja, vamos orar uns pelos outros, não abaixe a guarda. Lembre-se que nós temos uma guerra, como nós já começamos a falar aqui no começo, é a guerra do bem contra o mal, é a guerra da luz contra as trevas, é a guerra da justiça contra a injustiça. Então, nós não podemos baixar a guarda e nós temos que orar e buscar a face do Senhor nosso Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, o Senhor conhece as necessidades de cada um dos teus filhos. Nesse momento, vá de encontro, Pai, o coração de cada um, a necessidade de cada um, para que o Senhor possa suprir nesse momento e que o Senhor repreenda o adversário que tem lutado para entristecer e para tirar a fé da humanidade, para tirar a fé do teu povo. Mas ele não vai conseguir, porque ele não vai encontrar lugar em nós. Porque todo lugar em nós está preenchido pela fé no Senhor Jesus Cristo, pela presença do Espírito de Deus em nós, e por isso ele vai bater sempre em retirada. Muito obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, pela tua presença. Obrigado pelo teu amor para conosco, pelo fato do Senhor cuidar de todos nós. Como o Senhor é tremendo. Muito obrigado. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, com toda a igreja, com todos os nossos familiares, agora e para todo sempre. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Que Deus os abençoe. E até a próxima terça. Em nome de Jesus Cristo. Amém.